Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde o dia que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, graças te damos pela tua poderosa palavra. Fala conosco uma vez mais, toca-nos com o poder da tua glória, ministra ao nosso coração, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho, em o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Josué e Calebe eram dois dos melhores servos de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para retirar o povo de Israel, que estava aprisionado há mais de 400 anos no Egito. Você conhece bem a história e sabe que Moisés e todo o povo saiu do Egito, atravessando o Mar Vermelho, vivendo milagres e milagres extraordinários. Moisés viu o mar se abrindo. Moisés e o povo, quando tiveram fome, receberam um pão que caía do céu, o maná. Moisés viu a água saindo da rocha e matando a sede de todo aquele povo. Moisés viu as roupas não se estragarem. As pessoas não trocavam de roupas, não compravam roupas novas, não faziam roupas novas, não tinham novas roupas, e as roupas continuavam boas, elas não se estragavam. Moisés viveu tantos milagres juntamente com o povo de Israel, viveu coisas extraordinárias. Porém agora Josué é o sucessor de Moisés. Moisés morre e Deus levanta Josué para ser o grande líder de Israel. Eles estavam no deserto e agora Josué tem a missão de alcançar Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Juntamente com Calebe e grandes outros homens de Deus, Josué agora entra na terra prometida. Josué vive grandes milagres. Josué agora dá continuidade na obra que Deus começou a partir de Moisés. Os anos vão se passando, as coisas vão acontecendo. O fato é que Calebe, aquele grande servo do Senhor, que junto com Josué venceu muitas batalhas ao lado de Moisés, ele reivindica, ele busca agora Josué para dizer: eu quero a minha promessa. Josué, Deus me prometeu algo, Deus liberou algo ao meu respeito, há uma palavra sobre a minha vida. Muito tempo já se passou, muita coisa já aconteceu, mas eu quero a minha promessa. Amém. Quem quer a sua promessa, diga glória a Deus. Quem não quer, diga misericórdia. A grande verdade é que todos nós queremos a nossa promessa, sim ou não?
Pastor, eu quero a minha promessa. Eu quero viver a palavra que Deus liberou a meu respeito. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero de fato viver a promessa que Deus estabeleceu para mim. Agora, para a gente viver a promessa, nós precisamos estar dispostos, primeiro, a mudanças. A gente precisa estar dispostos a viver mudanças, porque quando Deus promete algo para alguém, aquela pessoa está de um jeito, mas quando a pessoa vai viver a sua promessa, certamente ela vai estar diferente. Por quê? Porque há um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Há dias de diferença. No caso de Caleb, foram 45 anos. Caleb mudou algumas coisas. Caleb não era o mesmo dentro de algumas coisas. Houve um processo e Caleb viveu algo extraordinário até o cumprimento da promessa. Então, se eu e você queremos viver as promessas que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos estar dispostos a mudanças. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: você está disposto a mudar? Porque tem gente que quer ter uma família abençoada, tem gente que quer construir uma família, tem gente que sonha em ter um cônjuge, tem gente que quer ter filhos, tem gente que quer construir uma família cheia da graça de Deus, mas não quer mudar. Não, eu quero ter uma família, mas eu não abro mão da minha vida de solteiro. Irmão, não tem como estar casado vivendo vida de solteiro. Não, eu quero viver uma vida abençoada, mas eu não estou disposto a abrir mão dos lugares que eu frequento. Não, eu quero viver a promessa que Deus tem para mim, mas os mesmos amigos que me levam para a lama, eu quero continuar minha amizade com eles, contando a minha vida para eles, tendo intimidade com eles, frequentando os mesmos lugares que eles. Não vai acontecer, irmão. Porque para a gente viver as promessas que Deus tem para nós, nós precisamos estar dispostos a mudanças. Eu e você precisamos deixar Deus transformar a nossa vida. Tem coisas que a gente não pode mais fazer, tem lugares que a gente não pode mais ir, tem pessoas que não podem mais ser nossos amigos, tem situações que a gente não pode mais entrar, não dá. Agora, pastor, eu não estou disposto, amém. Só não fica chateado com Deus, porque você não viverá a sua promessa. Não tem como, irmão. Água e azeite não se mistura. Não tem como, da mesma fonte não se pode jorrar água doce e água salgada. A gente precisa estar disposto a deixar Deus entrar e mudar completamente a nossa história, a transformar completamente a nossa vida. E eu quero profetizar uma palavra sobre você em nome de Jesus. Deus está entrando, Deus está movendo, algo sobrenatural está acontecendo, e aquilo que parecia ser difícil, você vai ver que é mais leve do que você imagina, porque na força do Espírito Santo tudo se torna mais leve. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Caleb, já com idade avançada, ele diz para Josué: Josué, eu quero viver o meu milagre, eu quero viver a minha promessa, há uma palavra de Deus sobre a minha vida. E aqui eu aprendo algo muito interessante, através desse texto, através da vida de Caleb, através dessa história, eu aprendo algo muito importante para a minha jornada de fé. O que, pastor? Não busque os seus desejos e nem as suas necessidades. Busque o cumprimento da promessa de Deus. Caleb ficou durante 45 anos até o cumprimento da promessa. Será que em 45 anos Caleb não teve necessidade? Claro que teve. Será que durante 45 anos Caleb não teve alguns desejos particulares do seu coração? É claro que teve. Só que a grande verdade é que nós vamos perceber no texto
é que Caleb, ele não buscava os desejos do seu coração, muito menos estava atrás das suas necessidades. O que Caleb queria era o cumprimento da promessa que Deus havia feito sobre a vida dele. Um dos maiores problemas da nossa geração se chama distração. Diga bem forte, um dos grandes problemas dos dias de hoje se chama distração. Há promessas da parte de Deus para todos nós. Há palavras que Deus liberou para a nossa vida. Só que nós estamos distraídos com os muitos desejos do nosso coração e com as nossas necessidades. Há palavras, há promessas da parte de Deus para a nossa vida, só que a gente está distraído com os desejos do nosso coração, com as necessidades que a gente tem. Tem gente que já era para estar dentro da promessa, vivendo a promessa, mas hoje está perdido nas distrações terrenas. Tem gente que já era para estar vivendo milagres dentro da promessa, contando testemunhos acerca da promessa, mas está distraído com coisas terrenas, com coisas que não têm valor, com coisas que aquilo que o dinheiro pode comprar. Eu queria isso, eu trabalho por aquilo, o meu investimento é nessas coisas. E amém, irmãos, a gente pode ter muita coisa da terra, tudo é lícito para nós. Só que nós temos que olhar para a palavra do apóstolo Paulo que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que a gente não precisa, tem coisas que dá para esperar. Aquilo que tem roubado o nosso foco de Deus, aquilo que tem nos distraído, a gente precisa se livrar dessas coisas. Nós não podemos ficar buscando as coisas inúteis e tolas dessa terra. Pelo contrário, nós temos que manter o nosso alvo em Deus, o nosso foco no Senhor. Há uma palavra sobre a minha vida, há uma promessa sobre a minha casa. Eu estou de olho nisso, eu vou trabalhar por isso, eu vou gastar os meus dias dentro disso. Eu quero a minha promessa. Tem gente que fica distraído com as coisas terrenas, com as possibilidades da terra. Outros estão distraídos em necessidades. Eu queria isso, eu queria aquilo, está me faltando esse negócio. E a gente fica aí andando em círculos, vem ano e vai ano, e as coisas não mudam. A gente está no mesmo lugar, vivendo o mesmo mundinho, frequentando as mesmas coisas, estando com as mesmas pessoas, e nada acontece, nada muda. Por quê? Porque eu estou distraído com as coisas da terra, procurando as minhas necessidades. Eu quero satisfazer o desejo do meu coração, eu quero satisfazer a minha alma, eu quero satisfazer o que me dá prazer. E Deus está dizendo: tem muita coisa maior para a sua vida, tem muita coisa maior para a sua vida, tem muita coisa mais extraordinária para você. Olha para mim, veja a promessa que eu te fiz, diz o Senhor. Tome cuidado, irmãos. Eu e você precisamos tomar cuidados com o nosso coração, com os desejos da nossa alma. Tome cuidado com os desejos do seu coração e com as tuas necessidades. Essas coisas podem roubar o propósito de Deus da sua vida. Quantas e quantas pessoas com seus olhos fixos nessas coisas estão perdendo o privilégio de viver a promessa? Quantas e quantas pessoas estão distraídas lá fora? Quantas e quantas pessoas estão distraídas aqui dentro, vindo para Deus para pedir necessidade? Jesus, em Mateus capítulo de número 6, Ele nos dá uma aula, onde Ele nos mostra que o Pai nos conhece e conhece todas as nossas necessidades, e não vai nos deixar faltar nada. Jesus diz: olha para as aves do céu, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste
a sustenta todos os dias. Olhe para os lírios do campo, eles, uma hora existe, outra hora serão lançados no forno. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que Jesus está dizendo para mim e para você é: tome cuidado com as coisas da terra, cuidado com as coisas que agradam o seu coração, foque naquilo que é eterno. Entenda que dessas necessidades haverá sustento, haverá sustento, haverá sustento. Você quer uma prova? Existiam famílias que não teriam nada para comer nesse Natal. Existiam famílias que não teriam uma ceia de Natal extraordinária. Talvez comeria um pedacinho de pão só, arroz com arroz. Existem famílias que não teriam. Só que Deus sabe onde essas famílias estão. E Deus está levantando pessoas para preparar alimentos, porque haverá necessidade, mas toda a necessidade será suprida pelo Pai nosso que está nos céus. Eu quero declarar em nome de Jesus que a partir dessa noite nós não vamos mais correr atrás de necessidades. Não é sobre o que eu preciso, é sobre a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Não é sobre aquilo que a minha alma deseja, é sobre a palavra que Deus liberou a nosso respeito. Eu não vou mais correr atrás de necessidade, eu vou correr atrás da minha promessa. Eu não vou mais correr atrás daquilo que está me faltando, eu vou correr atrás da palavra que Deus liberou a meu respeito. Eu não vou mais correr atrás daquilo que eu estou sentindo falta, eu vou correr atrás daquele que me prometeu, pois aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Por isso, tome cuidado com os desejos do seu coração ou com as suas necessidades. Essas coisas podem roubar o propósito que Deus tem para você. Há muitas pessoas que estão orando e elas acabam se frustrando com as suas orações. Por quê? Elas oram dizendo: Senhor, Tu sabe o que eu quero. Principalmente agora nessa reta final de ano, próximo ao Natal, as orações elas aumentam. Senhor, Tu sabes o que eu quero. Me dá, Senhor, me dá o que eu quero. Outras pessoas estão orando por necessidade. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E muitas orações estão frustradas, serão frustradas. Por quê, pastor? Porque Deus não vai entregar aquilo que você quer. Deus vai entregar aquilo que tem a ver com a sua promessa. Às vezes você está pedindo algo que não tem a ver com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Às vezes você está clamando por algo que não tem a ver com a vontade de Deus para você. E aí você ora e acaba se frustrando, e a gente fica: ah, Deus é mau, Deus é ruim, nada acontece na minha vida, por que as portas estão se fechando? E Deus está dizendo: eu tenho algo mais extraordinário. Olha para mim que eu quero contar os meus segredos para você. Vai para o teu quarto, fecha a porta e espera eu falar contigo. Não fica só pedindo, não fica só clamando, não fica só colocando, sabe, como uma lista de supermercado: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, esteja pronto para ouvir o que eu tenho para te falar, diz o Senhor. Deus quer entregar para mim e para você aquilo que tem a ver com a promessa que Ele fez. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cumpre a palavra. Deus, Ele cumpre a palavra. Deus não tem compromisso com o nosso desejo. Deus não tem compromisso com as nossas necessidades. Deus tem compromisso com a sua palavra. Você está aqui comigo? Diga amém. Jeremias capítulo 1 verso 12 vai dizer: diz-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Números 23 verso 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: eu não o faria, ou falaria e não o confirmaria.
Josué 21:45, ele diz: de todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas deixou de se cumprir, todas elas se cumpriram. Diga bem forte: Deus tem compromisso com a sua palavra. Toca em alguém que está perto de você e diga assim: meu irmão, Deus não vai entregar o que você quer. Olha para outra pessoa e diga para ela: Deus não vai entregar o que você precisa. Deus vai entregar o que Ele te prometeu. Ah, pastor, eu preciso muito. Não, quem sabe é Deus. Porque tem horas que a gente diz que precisa, mas não precisa. Tem horas que a gente diz: não, eu quero porque eu preciso. Senhor, me dá o que eu preciso. Não, Deus não vai dar o que você acha que precisa. Deus vai entregar aquilo que te prometeu. E eu quero declarar em nome de Jesus, Efésios capítulo de número 3, verso 20, a palavra de Deus vai dizer que a vontade dele, ela é muito melhor, ela é muito mais extraordinária, é infinitamente melhor do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Só quem crê nessa palavra, diga: eu creio em nome de Jesus. Para o ensaio ficou lindo. Eu creio em nome de Jesus. Agora sim, aleluia. O verso de número 6 do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, um grande servo de Deus, companheiro de Josué, serviu Moisés com muita excelência. Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu, e ele disse a Josué: Josué, tu sabes que o Senhor falou a Moisés. Moisés era um grande homem de Deus, e tu sabes o que ele falou a respeito de mim e de ti. Ele disse que nós teríamos uma promessa, e uma promessa extraordinária. Há uma terra prometida para mim, há uma terra prometida para todos nós, Calebe, e eu quero viver o cumprimento dessa promessa. Calebe chega para Josué dizendo: olha, eu quero a minha promessa, eu quero viver aquilo que Deus prometeu para mim. Você estava lá naquele dia, você viu naquele dia, você sabe o que aconteceu naquele dia. Há uma palavra sobre nós, e eu quero viver a palavra, Josué. Eu quero viver o cumprimento da profecia. Sabe, irmãos, o que eu e você precisamos nesse tempo é o desejo de Calebe, é essa disposição de Calebe. Mesmo passando muito tempo, mesmo enfrentando tantos desafios, Calebe perseverava. Calebe queria que a promessa se cumprisse. E sabe o que Calebe faz? Ele continua servindo a Deus. Diga bem forte: o que eu preciso é continuar servindo o Senhor. No verso 7 e 8 do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Calebe tinha 40 anos. Quantos anos tinha Calebe? 40 anos, quando Moisés, o servo do Senhor, ele enviou Calebe e Josué para espiar as terras. Só que eles não foram sozinhos, foram outros 10 espias. Ao todo eram 12. Calebe e Josué voltaram trazendo um diagnóstico, dizendo: olha, a terra é maravilhosa, a terra é extraordinária, o inimigo é forte, só que nós temos uma palavra. Eu creio de todo o nosso coração que com esse povo que nós temos, nós vamos avançar, nós vamos conquistar a terra, porque essa terra é nossa por herança. Só que os outros 10 espias, eles voltaram com um diagnóstico totalmente diferente do de Calebe e de Josué. E com isso, eles não entraram na terra prometida, ficaram com medo. Os outros 10 espias começaram a colocar medo no povo. E Moisés então não deu ordem ao povo para invadirem e conquistar a terra. Eles ficaram parados. Por causa dos 10 que colocaram medo, Josué e Calebe.
tiveram que esperar, e com isso houve sofrimento e atraso. Diga bem forte: sofrimento e atraso. Eu quero chamar a tua atenção para algo. Cuidado com os diagnósticos que você vê e entrega diante das adversidades da vida, porque dependendo do diagnóstico que você relata, haverá sofrimento e atraso. Tem coisas que Deus quer fazer, e o cenário perfeito se chama adversidade. Qual é o cenário perfeito? Adversidade. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, que o cenário está ao contrário, é desafiador, é um cenário com muitas adversidades. Aí a gente olha para o cenário e diz: não vai dar. A gente olha para o cenário e diz: não vou conseguir. A gente olha para a situação e fala: não tem jeito. Sabe o que acontece? Sofrimento e atraso. O que era para viver agora, a gente vai viver só depois de alguns anos. Vai atrasar a promessa, e no caminho, sofrimento. Por causa daqueles 10 espias, houve sofrimento e atraso. Só que mesmo com todas essas adversidades, mesmo com inúmeros desafios, Caleb permaneceu servindo ao Senhor. A Bíblia vai mostrar que Caleb, ele continua adorando a Deus, servindo e seguindo o Senhor. Caleb, ele não tirava os olhos da promessa e nem daquele que prometeu. O que eu e você precisamos, em meio às adversidades da vida, em meio aos atrasos da vida, em meio aos sofrimentos da vida, é continuar olhando para as promessas e para aquele que prometeu. Para as promessas e para aquele que prometeu. Se eu quero viver o meu milagre, se eu quero contar o meu testemunho, se eu quero viver o extraordinário, eu preciso continuar olhando para a promessa e para aquele que me prometeu. Eu preciso estar com os meus olhos fixos na promessa e naquele que me prometeu. Você está aqui comigo ou eu estou sozinho? Só que enquanto a promessa não acontece, enquanto não há o cumprimento da palavra liberada, o que eu faço, pastor? Diga bem forte: eu preciso continuar servindo a Deus. Um dos problemas que a gente enfrenta se chama desânimo. Quando a promessa ou a palavra que Deus liberou a nosso respeito não se cumpre, a gente é tomado por um sentimento, uma sensação de desânimo. E este desânimo começa a nos parar. Alguém que servia a Deus, alguém que era um servo do Senhor, alguém que estava trabalhando na obra, alguém que estava botando para quebrar no reino de Deus, agora começa a tirar a mão, devagarinho, devagarinho ele vai parando. Ele já não quer mais servir ao Senhor na igreja, ele já não quer mais cumprir as escalas, então ele pede para sair. Daqui a pouco ele já não está vindo mais aos cultos como vinha antes, ele já não consegue mais adorar como antes, e as coisas vão esfriando, e sabe qual é o resultado? Mais sofrimento e mais atraso. Agora, se nós queremos viver a promessa de Deus, nós precisamos continuar servindo ao Senhor. Não importa se as portas se fecharam, não importa se os gigantes estão se levantando, não importa se o cenário é diferente daquilo que eu esperava, não importa as adversidades, eu permaneço firme no Senhor, eu continuo servindo a Deus, eu continuo adorando, eu continuo trabalhando na obra, eu continuo me dedicando, eu continuo me esforçando, porque eu tenho uma palavra e eu quero viver a minha promessa. A gente precisa continuar, a gente precisa permanecer. Um dos segredos para viver as promessas de Deus é perseverar no Senhor. Diga bem forte para alguém que está do seu lado, ô cabeção:
Persevera em Deus aí. Olha para outra pessoa, porque a gente não quer que seja pessoal. Diga assim: você precisa continuar. Fica firme. Suporta mais um pouco. Persevera. As circunstâncias vão dizer para você parar. Os cenários vão dizer: chega, acabou. Pessoas que estão à sua volta, elas podem te dizer: realmente, eu acho que já era. Tudo pode estar dizendo não, mas sobre ti existe uma. Para metade é uma palavra, para outra metade é uma promessa. Vamos nos unir nisso? Diga bem forte: sobre a minha vida há uma promessa, e eu vou viver a palavra que Deus liberou para a minha vida, em nome de Jesus. Só quem crê aplaude o Senhor. Um dos segredos para viver as promessas, para viver o cumprimento das palavras que Deus liberou ao nosso respeito, é a gente perseverar, servindo a Deus, perseverar no Senhor. O grande problema é que a gente esfria, a gente vai parando, a gente vai desistindo, depois a gente tem que voltar tudo de novo, como na primeira vez, começar devagarinho, começar esquentando. E isso atrasa, isso traz sofrimento. Nós vamos ver pela palavra de Deus que Caleb nunca deixou de servir ao Senhor. Ele nunca parou, ele nunca desistiu. Caleb sempre perseverou no Senhor. Quem não para, viverá milagres, irmãos. Quem não para, viverá respostas da parte de Deus. Quem não para, vai contar testemunho. Quem não para, vai continuar crescendo. Quem não para, vai continuar rompendo. Quem não para, vai continuar vivendo o sobrenatural. Eu estou profetizando para uma igreja cheia de fé em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita. Eu estou declarando uma palavra para você que continua, para você que persevera, para você que avança. Quem não para, não vai ficar frustrado, porque quem não para viverá milagres e milagres extraordinários. Quem não para vai contar testemunhos e testemunho glorioso. Quem não para vai viver coisas grandes na presença do Senhor. Só quem crê nessa palavra, diga bem forte: glória a Deus, eu creio. Aleluia. Quem não para vai viver milagre. Quem não para vai desfrutar da promessa. Eu já estou vendo você desfrutando da sua promessa. Eu já estou vendo você vivendo o seu milagre. Eu já estou vendo Deus fazendo a obra completa na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Irmão, nós precisamos lembrar da promessa. Durante o processo, durante a caminhada, nós precisamos trazer à memória a promessa. Lembrar da promessa que Deus liberou a nosso respeito. No verso 9 e 10 nós vamos ver a Bíblia dizendo assim, preste atenção, olha só. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, isso aqui é Caleb falando para Josué: Josué, Deus fez uma promessa para nós, você estava lá, hein? Você não esquece, você estava lá naquele dia. Você lembra quando Deus falou com Moisés? E Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Ainda Israel estava no deserto,
e já agora sou de 85 anos. Mesmo depois de tanto tempo, Caleb ainda lembrava de cada detalhe da promessa. Caleb recebeu a promessa com 40 anos, 45 anos se passaram. Aos 85 anos, Caleb estava dizendo para Josué: Josué, você lembra daquele dia? Você lembra quando Moisés falou? Você lembra quando Moisés jurou? Ele disse: olha, a terra que você pisou os pés, ela será tua e dos teus filhos. Essa terra será sua porque você perseverou, porque você permaneceu, porque você continuou. Todos os outros espias não permaneceram, todos os outros 10 desistiram, mas porque vocês permaneceram, a terra é tua, a terra é da tua família, a promessa vai se cumprir. Então Josué, ele ouve de Caleb dizendo: eu quero viver a minha promessa, Josué. Já passou muito tempo, agora eu quero viver a promessa que Deus liberou sobre a minha vida. Caleb, ele lembrava dos detalhes, ele lembrava da promessa como ninguém. E sabe por que Caleb não esqueceu da promessa? Sabe por que Caleb, ele não esqueceu dessa promessa? Você sabe por quê? Porque Caleb sabia quem prometeu. Algumas pessoas nos prometem algo e a gente esquece. Algumas pessoas, elas nos dizem em vários momentos da nossa vida: olha, eu vou te ajudar. Não, conta comigo, eu vou fazer isso. Não, a gente está junto. Eu tô com você nessa parada. Algumas pessoas, elas fazem promessas, sim ou não? Em época eleitoral, talvez seja o maior período de promessas que a gente vê. Promessas, e as coisas não acontecem e a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque quem me prometeu não foi, esqueci, nem lembro mais, não lembro da promessa, não lembro do dia direito, não lembro o que falou, eu acabo esquecendo. Agora, Caleb não esqueceu. Caleb não esqueceu da promessa. Por que Caleb não esqueceu? Porque a promessa não vinha da parte dos homens. Não foi Moisés que prometeu. Quem prometeu foi Deus, através de Moisés. E quando Deus promete, e quando uma palavra da parte de Deus é liberada, quando Deus promete, homens podem dizer: não vai acontecer. Situações contrárias podem dizer: não vai acontecer. O tempo passa e todos podem dizer: já passou tempo demais, não vai acontecer. Mas a verdade é que se Deus prometeu, a promessa vai se cumprir. Caleb, já com 85 anos de idade, 45 anos depois da palavra liberada, ele diz: chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de eu viver o meu milagre. Eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quanto tempo você está correndo atrás da palavra, eu não sei quanto tempo você está avançando de acordo com a promessa, mas Deus está dizendo: chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora da tua promessa, diz o Senhor. Mesmo depois de tanto tempo, Caleb ainda lembrava. E ele lembrava de cada detalhe. Por que, pastor? Porque foi Deus que prometeu. Foi Deus que prometeu. E quando nós sabemos que é Deus que promete, a gente não esquece. Passa tempo, vem ano, vai ano, vem ano, vai ano, vem ano, vai ano. Passa tempos e tempos e tempos, e a gente não esquece. Por quê? Porque foi Deus
que prometeu. Você lembra das promessas que Deus fez para você? Você lembra da palavra que Deus liberou a teu respeito? Você lembra das promessas que Deus fez para a sua vida? Porque tem gente que quer viver a promessa, mas não lembra mais. Tem gente que quer viver a palavra liberada, mas já esqueceu. Tem gente que parou no meio do caminho, quando deveria perseverar, quando deveria continuar, quando deveria permanecer. Tem gente que era para estar servindo, parou. Tem gente que era para estar adorando em espírito e em verdade, parou. Tem gente que era para continuar se relacionando com Deus e parou. Tem gente que ficou pelo meio do caminho e Deus está dizendo: eu não mudei, quem mudou foi você. Eu continuo sendo o Senhor. Eu continuo fazendo milagres. Eu continuo liberando as promessas que eu fiz no passado. Eu só preciso que você volte para o lugar. Volte para o lugar. Volte para o lugar da tua promessa, diz o Senhor. Volte para o lugar da tua promessa, diz o Senhor. Volte, 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 em nome de Jesus. Volte para o lugar da tua promessa. Volte para aquele quarto a adorar o Senhor. Volte a orar na madrugada. Volte a derramar lágrimas. Volte ao altar do Senhor. Volte ao lugar da profecia. Volte para viver em dias de oração, de adoração, dias da presença, aquela presença tão poderosa, tão restauradora, sabe, aquela presença que renova. Volte para esse lugar. Esse é o teu lugar, diz o Senhor. Esse é o teu lugar, diz o Senhor. Sabe o que eu acho lindo? É que Caleb enfrentou tantos desafios, foram tantas adversidades, e ele perseverou. A Bíblia diz que ele perseverou no Senhor. Sabe qual é o conselho que eu tenho para você diante de tudo? Para que você coloque em prática, para que a gente viva a partir de hoje. Aconteça o que acontecer, esteja pronto para viver a promessa. Novos desafios virão, novas adversidades virão, novos problemas acontecerão. Só que esteja pronto para viver a promessa. Permaneça nesse lugar de adoração, permaneça na dependência de Deus, permaneça acreditando na palavra liberada, permaneça diante do Senhor com lágrimas nos olhos, permaneça, aconteça o que acontecer, esteja pronto para viver a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. No verso 11 do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer: Caleb falando, ele dizendo a Josué: Josué, o tempo passou, Josué. Foram 45 anos desde que Moisés falou. Eu já tenho 85. Muita coisa já aconteceu, Josué. Só que eu ainda estou forte. Eu ainda estou como no dia que Moisés me enviou, o qual era a minha força naquele dia, tal que ainda agora eu estou pronto para o combate, tanto para sair como para entrar, tanto para ir quanto para voltar. Eu sou o mesmo, eu não mudei, eu permaneci, eu estou diante do Senhor, como o homem de 45 anos atrás. A idade para mim, Josué, é só um número. Eu estou forte na presença, eu estou firme na presença, eu continuo na presença, eu estou no lugar da presença. O tempo passou, problemas aconteceram, adversidades vieram, mas eu perseverei. Eu estou no lugar da promessa, eu estou esperando a minha promessa, eu estou pronto para viver a minha promessa, Josué. O que eu e você precisamos é de um firme posicionamento. Diga bem forte: a partir de hoje eu estarei firme
diariamente na presença do meu Senhor. Só quem crê nisso aplaude Jesus. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, permaneça firme, permaneça pronto para viver a sua promessa. Você crê nisso? Então fica de pé em nome de Jesus.